Os Estados Unidos batem um novo recorde de mortes pela pandemia do novo coronavírus. Foram 4.591 mortes em 24 horas na quinta-feira. A China admite que houve 50% mais mortes na cidade de Wuhan, onde houve o primeiro surto, do que havia sido anunciado anteriormente. Com mais 1.290 óbitos, o total na China chegou a 4.632 em 82.692 casos, letalidade de 5,6%. Pelo menos 300 mil africanos devem morrer da Covid-19, prevê a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. E as bolsas de valores sobem diante da notícia de um medicamento eficaz no combate à doença fabricado pelo laboratório Gilead. No mundo inteiro, já são quase 2.250.000 casos, 154.126 mortes e mais de 570 mil pacientes curados, mortalidade de 6,85%. Os Estados Unidos têm mais de 709 mil casos confirmados e mais de 37 mil mortes, letalidade de 5,24%. Na Itália, são 22.745 mortes em mais de 172 mil casos confirmados, mortalidade de 3,19%. A Espanha registrou nesta sexta-feira 585 mortes, 34 a mais do que ontem, mas muito abaixo das mais de 700 mortes no auge da pandemia. A Espanha é o segundo país em número de casos e o terceiro em óbitos. A letalidade está em 10,48%. A França teve mais 761 mortes em 24 horas, elevando o total para 18.681 em quase 148 mil casos confirmados, mortalidade de 12,62%. No Reino Unido, houve mais 847 mortes, aumentando o total para 14.576 óbitos em 108.692 casos registrados. Tem a maior letalidade, 12,31%. Aqui no Brasil, com mais 217 mortes em 24 horas, o total passou das 2.000 mortes, está em 2.141 mortes em 33.682 casos confirmados. Ao dar posse ao novo ministro da Saúde, Nelson Taichi, o presidente Jair Bolsonaro voltou a insistir na reativação da economia para combater o desemprego e repetiu que o remédio não pode ser pior do que a doença. Sob pressão do presidente Donald Trump, que a acusou de apresentar dados falsos sobre a pandemia, a China admitiu mais mortes em Wuhan. Trump reclama do regime comunista chinês, mas mente descaradamente todo o tempo. Há mais de um mês, o presidente americano insiste em que todo mundo que quiser poderá fazer o exame da Covid-19. Assim, a falta de testes não seria um impedimento para a retomada das atividades econômicas. Mas os governadores dos estados e até mesmo empresários da força-tarefa da Casa Branca para a economia reclamam da falta de testes. Na Europa, em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o presidente da França, Emmanuel Macron, advertiu que o projeto de integração da Europa está ameaçado se a União Europeia não ajudar na recuperação dos dois países mais abalados pela pandemia, a Itália e a Espanha. Estes países querem emissão de eurobônus ou coronabônus lastreados por todos os países do bloco para financiar a recuperação. Os países do norte, liderados pela Alemanha, a Holanda e a Finlândia, resistem a esta mutualização da dívida. Macron alerta que a hora é agora. Se não houver solidariedade com italianos e espanhóis, o presidente francês teme uma onda de ascensão de governos de extrema-direita, especialmente na Espanha e na Itália, e também na França, onde Macron disputou o segundo turno em 2017 com a neofascista Marine Le Pen. Na França, a extrema-direita é um pequeno partido, mas conseguiu entrar no parlamento pela primeira vez desde o fim da ditadura do generalíssimo Francisco Franco, em 1975. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes anunciou ontem mais um calote na dívida pública, o nono da história do país, e pediu uma moratória de 3 anos para para retomar o crescimento e, assim, ter condições de pagar a dívida. O prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues, decidiu exigir que os 490 mil maiores de 70 anos moradores da capital argentina precisem de uma permissão diária para sair às ruas, para comprar comida, pagar contas ou até mesmo para passear com o cachorro.
Na França, o presidente Macron resolveu manter o confinamento obrigatório para maiores de 65 anos quando o país retomar as atividades. A proposta provocou uma dura reação dos idosos que se consideraram infantilizados e marginalizados. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, considerou a medida eticamente inaceitável. A boa notícia do dia é que vários pacientes em estado grave, internados num hospital de Chicago, nos Estados Unidos, reagiram bem depois de tomar o medicamento Remdesivir do laboratório Gilead. A experiência foi feita com apenas 125 doentes. Os resultados preliminares ainda estão sendo revisados. A Faculdade de Medicina da Universidade de Chicago avisou que os dados são parciais e não podem ser usados para chegar a conclusões definitivas. Mas era a luz no fim do túnel com que o mercado financeiro tanto sonha. As ações da Gilead subiram 10% e a Bolsa de Valores e o índice Dow Jones, da Bolsa de Valores de Nova York, fechou em alta de 3%. O índice Dow Jones subiu 30% em relação à maior baixa do ano, em 23 de março, mas ainda está 18% abaixo do recorde histórico registrado em 12 de fevereiro. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,51%. Depois de 7 semanas de alta, o dólar caiu 4,41% na semana passada, mas voltou a subir nesta semana, sendo cotado nesta sexta-feira em R$ 5,24 no câmbio oficial. O dólar turismo vale R$ 5,46. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.